E aí, oi você que é estudante de 9º ano e que está pela primeira vez aqui no canal Professores do Brasil. Se você já conhece esse canal, deve estar estranhando a simplicidade das imagens que estão pintando aqui. Mas a ideia nesse caso é fazer resumos de conteúdos voltados para o ensino fundamental, de 6º ao 9º ano. Cada um na sua playlist específica, dando mais destaque ao conteúdo do que à beleza desse que vos fala. Então hoje eu vou apresentar o primeiro conteúdo voltado para 9º ano, que é uma revisãozinha sobre a ordem geopolítica mundial. Então vamos começar o nosso papo sobre ordem geopolítica, já passando aí o que seria o conceito de geopolítica, que é o estudo da relação entre o espaço geográfico e o Estado. Na verdade, toda vez que a gente trata do tema geopolítica, a gente vai estar falando sobre as relações de poder, em especial as relações de poder entre países. E aí as palavras-chave que vão estar associadas a esse conceito de geopolítica são essas que estão aqui: Estado, território, economia, fronteiras, fluxos migratórios, conflitos, entre outros. E o que vai determinar essas relações de poder? Ou melhor, o que pode mexer com essas relações de poder entre países? São aqueles fatores que nós vamos chamar de fatores geopolíticos, que são os elementos com potencial para a geração de impasses, crises e conflitos entre estados nacionais. Então, que elementos são esses? O principal e o mais importante é o território. Toda disputa, todo impasse, toda crise vai passar de uma forma ou de outra por uma questão territorial. E isso eu estou falando desde uma briga entre dois irmãos que disputam o território do armário, quando um invade o armário do outro para pegar as roupas, né? Às vezes isso acontece entre irmãs, até a invasão do território de um país por outro. E isso sim pode gerar um conflito de enormes proporções. As fontes de energia são elementos importantes, como fatores geopolíticos. As fontes de água. Se você considerar que em determinadas regiões do planeta o acesso à água é algo muito restrito, como por exemplo, quando a gente fala naquela região do Oriente Médio, onde nós vamos encontrar a Síria, Líbano e Israel, a gente está tratando de uma região de clima semiárido, ou melhor, de semiárido a árido. Então, numa região como essa, as fontes de água acabam se tornando um elemento importante que vai definir as relações de poder entre esses países vizinhos. O nacionalismo também entra um pouco como fonte de impasse, principalmente quando a gente trata da chamada geopolítica interna. A religião também pode ser um elemento, entre outros, mas quase sempre, por mais que eu trate de elementos como energia, água, nacionalismo e etc., no fundo, eu vou estar tratando de algum tipo de questão territorial. Então, se a gente tiver que apontar aí qual é o principal fator geopolítico que nós vamos encontrar no mundo, esse fator vai ser o conceito de território. Por sinal, um dos conceitos mais importantes da ciência geográfica. Bom, e o que é a ordem geopolítica? A ordem geopolítica é justamente esse ordenamento dentro das relações de poder entre países, no qual a gente vai perceber que existe uma certa escala de importância ou de participação dentro do sistema mundo. E o que seria isso? É de fato o poder ou o tamanho da influência que cada país exerce dentro desse sistema. E aí a gente vai perceber que essa ordem geopolítica, ou seja, essa escala de influência ou de importância dentro do sistema mundo, ela mudou com o passar do tempo. E o que a gente vai encontrar de transformações ocorridas ao longo do tempo são basicamente as seguintes. Até 1945,
quando a gente encontra aquela ordem geopolítica que ficou conhecida como a ordem multipolar. Multipolar significa que eu tenho nessa ordem ou nessa relação de poder entre países vários polos de poder, vários países que representam polos importantes de poder econômico, poder bélico, ou seja, militar, e de influência política. Nesse período, então, que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de França, de Inglaterra, de Itália, de Alemanha, Japão, Estados Unidos, de União Soviética, ou seja, a gente tinha um número bastante variado de polos de poder e de influência dentro desse chamado Sistema Mundo. Do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1945 até 1991, quando a gente teve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente viveu uma ordem geopolítica bipolar, ou aquele período que ficou conhecido como Guerra Fria. E o termo bipolaridade não vem de uma obra do acaso, vem do fato de que, nesse período aqui, a gente encontrava como os polos de influência, os polos de poder, tanto do ponto de vista econômico quanto militar e também de influência política, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, representando aí dois sistemas ideológicos, filosóficos, sociais e econômicos, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. Quando a União Soviética chega ao seu fim em 1991, vem a ideia de que teríamos alcançado um período de monopolaridade. Porém, isso aqui vale a pena deixar uma interrogação para a gente pensar até que ponto nós estamos tratando de monopolaridade. Porque nesse caso, se a gente voltar um pouco ao período da Guerra Fria e lembrar da importância do poder bélico, do poder armado, diante daquelas relações de poder da época, quando a União Soviética se dissolve, a gente passa a ter, pelo menos durante algum tempo, uma única grande potência bélica, em especial do ponto de vista das armas nucleares. Os Estados Unidos seguiam em frente no seu processo de desenvolvimento de novas armas. Porém, vale destacar que do ponto de vista econômico, a gente retorna a uma relação de multipolaridade. Afinal de contas, nesse período, a gente já tinha aí a recuperação econômica da Alemanha, que despontava como uma nação bastante rica e desenvolvida, o Japão, que na época era a segunda maior economia do mundo, mais tarde foi ultrapassada pela China, Inglaterra, França e todas essas nações que hoje nós chamamos de países centrais ou desenvolvidos, se destacando. E outro ponto que vai surgir aqui é uma transformação dessa ordem geopolítica, daquela composição dos três mundos, primeiro, segundo, terceiro mundo, no qual o primeiro mundo era formado pelos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, que deixou de existir, era o mundo dos países socialistas, e o terceiro mundo, que englobava todos os países subdesenvolvidos. Essa composição passou para uma outra realidade que agora a gente vai chamar de relação entre norte e sul, e que já já eu vou mostrar como funciona no mapa. Em 2001, a gente tem um acontecimento que vai mexer bastante com a ordem geopolítica mundial, que são os atentados ocorridos no território dos Estados Unidos no dia 11 de setembro. E que, desse momento até nós chegarmos a 2008, trouxe para o mundo uma aura de medo, de tensão
e nos levou a viver sob a chamada doutrina Bush, que era a guerra ao terror, quando surgiu uma expressão que ficou conhecida como o eixo do mal, que seria, segundo a presidência dos Estados Unidos, nessa época nas mãos do George W. Bush, o grupo de países que colaborava com o terrorismo internacional. E quando eu falo dessa aura de tensão e de medo, eu falo justamente do fato de a gente agora não ter mais exatamente aquele grupo X ou Y que representava o terrorismo localizado, com uma causa definida para uma região ou para um país. Agora, a gente estava diante da possibilidade de um atentado terrorista acontecendo em qualquer lugar do planeta, como aconteceu ao longo de todo esse período, ou melhor, após 2001, em países como a Espanha, a França, o Reino Unido ou a Alemanha. E a partir de 2008, com a eleição do presidente Barack Obama, a gente passa a ter um tanto dessa continuidade da presença das forças americanas no Oriente Médio, já que ao longo desse período aqui da Guerra ao Terror, a gente teve as invasões e tomadas de território pelas forças americanas do Iraque e do Afeganistão, e essa presença se manteve ao longo do governo do presidente Barack Obama. Isso mostra que a partir de 2001, essa influência dos Estados Unidos, do ponto de vista da força, ela se intensifica mais ainda. Bom, e aqui a gente vai mostrar um pouco no mapa do que significa cada um desses períodos, né? Então a gente tem todas aquelas potências europeias, mais Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Japão, né? Esse período de ordem multipolar. Já no período da ordem geopolítica bipolar, o que a gente tinha era um conjunto, até o vermelho e o azul aqui são bastante adequados, né? Todo um conjunto de países capitaneados pela União Soviética que aderiram ao socialismo, e aqui ó, Cuba está aqui, tá? E o conjunto de países que se manteve capitalista, mesmo que debaixo de regimes autoritários, ditatoriais, assim como também os regimes socialistas se mantiveram na base da força, da autocracia, né, do totalitarismo do Estado. Então, esse período de ordem geopolítica bipolar, apesar de ter sido marcado por esse confronto entre o socialismo e o capitalismo, ele teve também como marca em vários países, em especial subdesenvolvidos, o autoritarismo por parte do Estado muito presente. E uma das marcas, assim, pelo menos interessantes que a gente teve da Guerra Fria, né, foi o surgimento de um jogo de estratégia que estava totalmente alinhado com o espírito da Guerra Fria, que foi o War. Se tornou um clássico, era um jogo de tabuleiro, no qual a gente tinha aí, né, diversas forças disputando, conquistando territórios, e é bem a cara da Guerra Fria. Mas isso aí foi só uma curiosidade. Na atualidade, após 1991 e a dissolução da União Soviética, a gente passa a ter essa configuração de divisão norte-sul, na qual parece que a gente desenvolve uma linha do Equador que coloca todos os países centrais ou desenvolvidos ao norte, mesmo que para isso ela tenha que descer até o hemisfério sul e abraçar a Austrália e a Nova Zelândia, e os países considerados periféricos localizados ao sul.
E nesse grupo de países periféricos, a gente encontra uma divisão interna entre os países considerados emergentes, ou seja, subdesenvolvidos, porém industrializados, com economias em processo de desenvolvimento e também um processo de desenvolvimento social, e os países subdesenvolvidos, aqueles que se mantiveram ou como produtores e exportadores apenas de produtos primários ou sequer são produtores e exportadores de qualquer tipo de produto. E para fechar esse resuminho de geopolítica, a gente tem as principais questões geopolíticas que vão surgir após o fim da bipolaridade, o fim da União Soviética. Os reflexos da globalização, como, por exemplo, a xenofobia como resultado dos fluxos migratórios que se intensificam, a ascensão do mundo emergente, e não há melhor exemplo disso do que a China alcançando a condição de segunda maior economia do mundo, o crescimento da ameaça terrorista, que eu já citei anteriormente, o risco de uma proliferação nuclear, já que a partir do momento em que acaba a União Soviética, aquele equilíbrio do terror, como ficou conhecido, o regime geopolítico no qual tínhamos duas grandes potências e o risco de guerra era principalmente entre essas duas potências, e a partir do momento em que esse equilíbrio acaba, a possibilidade do surgimento de novas potências nucleares estava ali, totalmente viável. Os fluxos desordenados de população, e o exemplo mais recente é a crise de refugiados após o início da Guerra Civil da Síria, que só intensifica os fluxos de refugiados que já vinham desde o século XX. A ascensão de nacionalismos e os conflitos religiosos, questões regionais como no Oriente Médio, a Venezuela, Cuba, Península Coreana, Norte da África, África Subsaariana, e etc. A ascensão de ideais conservadores e o surgimento, ou melhor, o ressurgimento de ideias de extrema-direita, e a tensão atual, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. E aí eu vou fechar deixando algumas questões que você, que é meu aluno, vai precisar passar para o seu caderno e responder, e você, que não é meu aluno, pode utilizar como uma breve revisão desse assunto que a gente acabou de tratar. Começando aqui pelo significado da palavra geopolítica, na primeira questão. A número 2, diga o que são fatores geopolíticos e cite 2 que você considera mais importantes. 3, qual o evento que mudou a ordem geopolítica mundial de multipolar para bipolar. A número 4, por que se acreditava que a ordem geopolítica entre os anos de 91 e 2001 era monopolar. 5, essa é mole, o que foi a Guerra Fria. 6, que evento ocorrido em 2001 mudou novamente as relações de poder no mundo. E, por último, a questão 7, o que provoca a tensão atual entre os Estados Unidos e a China. Bom, o papo era esse, era curto, como eu disse, esses serão vídeos mais simples. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, marca o like aí, faz um comentário aí embaixo, e se tem algum colega precisando desse conteúdo, compartilha com ele. Logo, logo a gente vai ter mais vídeos por aqui para alimentar essa playlist de conteúdos de ensino fundamental, em especial para você que é do 9º ano. Então, um beijo e abraço do professor Careca para todos e todas, e até o próximo vídeo.